Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite a todos e todas do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a fé universalista, né? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos entender o que é o universalismo e principalmente entender todo esse conceito, o conceito que hoje aqui no nosso SEC nós achamos válidos, conceitos válidos para o tipo de atividade que nós trabalhamos aqui. O universalismo ele tem várias características, né? E a gente vai bater um papo sobre isso aqui, naturalmente um papo bem filosófico, bem gostoso, porque é assim que deve ser. A gente não deve impor nada a ninguém, aliás, é um dos princípios do universalismo, né? Então vamos logo batendo a bola aí, entendendo o que é o universalismo de uma forma mais completa. Esse é um tema também muito gostoso que nós vamos desenvolver num seminário que vai acontecer o ano que vem através do Instituto Vida Plena, do Fábio Naza, e vai ser bem interessante, vão ser vários palestrantes e eu fui honrosamente convidado a fazer uma palestra, tanto eu quanto o seu Zé, que é a entidade que se comunica através de mim, tá certo? Então nós fomos convidados e um dos temas desse congresso, né, desse seminário que vai haver o ano que vem, será casas universalistas, né, e nós vamos falar sobre isso. E que é que vem a ser o universalismo? Aqui no Wikipedia, né, nós temos aqui o universalismo é um conceito e um construto filosófico e teológico que advoga o ponto de algumas ideias terem aplicação ou aplicabilidade universal. Uma comunidade que se chama a si própria universalista pode enfatizar os princípios universais da maioria das religiões e aceitar outras religiões de uma forma inclusiva, a crença universal da reconciliação entre a humanidade e o divino. Algumas formas de religião abrâmicas reivindicam o valor universal de sua doutrina e dos seus princípios morais e assim sentem-se incluídos. Na realidade, o universalismo é a união, né, na diversidade, universal, né, e não é a Igreja Universal, tá, gente? Algumas pessoas até brincam comigo, tu diz assim que o SEC é um centro universalista, e a gente sempre fica assim achando que tem a ver com Igreja Universal e não tem nada a ver com Igreja Universal, também sem nenhuma crítica a qualquer igreja ou qualquer tendência religiosa, porque é exatamente esse a gente trabalhar com essa, desculpa gente, deu uma caídazinha, a gente trabalhar com essa universalidade das percepções. E o universalismo surgiu, é antigo demais, surgiu com o estoicismo, né, com o helenismo, 300 anos antes de Cristo, depois veio para Epíteto em Roma, e tem a característica do próprio cristianismo tem a ver com o helenismo, tem a ver com o estoicismo, tem a ver com o universalismo. O nome, por exemplo, Igreja Católico significa dizer universal. Tá? Então, a Igreja Católica é a Igreja Universal, não é universal do Reino de Deus, mas é uma Igreja Universal. Por quê? Porque pensa nessa coisa de englobar as diversas filosofias humanas. É muito interessante, só que, lógico, com o passar do tempo, todos esses conceitos universais de pensamento, de união, de olhar sempre o ponto de vista do próximo, terminou se perdendo na história, né? Porque hoje em dia cada um quer ter a razão exclusiva sobre a religião que professa, né? Aliás, é um dos princípios que nós não é que combatemos aqui no SEC, mas sim que orientamos, porque a nossa visão universalista, filosófica, e podemos dizer até religiosa, que não tem a ver com religião, mas sim com religiosidade e com espiritualidade, ela é uma visão racionalista, né? Racionalismo a partir do momento em que nós olhamos a visão desse ser maior chamado Deus, né, como uma força criadora que a tudo dá suporte. E baseado em 3 princípios básicos, que inclusive foi escrito pelo nosso um dos escritores que eu gosto mais, e tal, que é Roger Bottini Paranhos, que escreveu no Reino das Trevas, como é Atlântida no Reino das Trevas, Atlântida no Reino da Luz,
escreveu também universalismo crístico. Crístico não com o sentido de ser cristão, não é universalismo cristão, mas crístico no sentido de unir diversos pensamentos de diversos avatares que pisaram aqui na Terra. E é muito interessante essa questão do universalismo crístico que Paranhos coloca, porque ele coloca em 3 padrões, em 3 bases, que é o que nós seguimos aqui no SEC. O Wagner Andrade pode-se dizer um universalista completo ou puro? Eu acho que ninguém é universalista puro, né? Porque cada um leva filosoficamente o que pensa para a sua sardinha, né? Coloca a brasa para a sua sardinha. Então eu não me considero um universalista purão, né? Como todo mundo coloca aí, e nem acho que exista esse universalista totalmente puro, que não tenha influência de uma religião ou de um pensamento. Tem alguns universalistas ou casas universalistas que têm um pensamento voltado para o budismo, tem outras que são helênicas, tem outras que são teosóficas, tem outras que são baseadas no yoga, e cada um tem o seu universo, ou outras que são baseadas no espiritismo, que é o caso aqui do nosso SEC, porque nós somos muito conectados ao espiritismo, à filosofia espírita, não é ao movimento espírita, tá, gente? Porque o espiritismo, na verdade, aí é onde está, eu costumo sempre dizer que o espiritismo por si só, ele é uma doutrina universalista. Por quê? Porque une tudo, porque reúne tudo isso. O próprio Leon Denis, em uma das suas frases mais felizes, ele disse que o espiritismo não era a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. No sentido de que a filosofia espírita permearia o futuro das religiões. E Roger Bottini Paranhos, nesse livro dele, Universalismo Crístico, ele coloca como exatamente o universalismo crístico o futuro das religiões. E ele fala que tem 3 princípios básicos para esse universalismo crístico, a saber, que é amar o próximo como a si mesmo, que eu acho que se a gente partir desse princípio, tudo fica mais fácil, né, gente? Porque a partir do momento em que eu amo o meu semelhante como a mim mesmo, eu não quero para mim coisas ruins, então não quero para o outro também coisas ruins. Eu não quero que o outro passe mal, eu não quero que o outro se sinta mal. Então eu vou agir de forma correta, eticamente correta. Não é religiosamente correta, mas eticamente correta. O segundo princípio seria a reencarnação e o karma como um princípio básico. Porque sem a lei da reencarnação e sem a lei do karma, não existiria Deus, ou então Deus seria um tremendo de um carrasco. Lógico, a partir do ponto em que, observando as diferenças dos seres humanos, tá? Eu, quando começo a olhar as diferenças, as injustiças que existem no mundo, em termos de diferenças de convivência, diferenças de físicas, né? Uns nascem feios, outros nascem bonitos, uns nascem abastados, quer dizer, com grana no bolso, outros liso completamente, vivendo uma miséria absoluta, uns nascem com defeitos físicos e outros completamente perfeitos, né? Uns nascem, sei lá, no meio de uma guerra, num país como a Etiópia, morrendo de fome, desnutridos e etc. E outros, ao contrário disso, nascem em países como a Suíça, né? Com uma justiça social plena. E aí a gente fica se perguntando, meu Deus, se não houver a reencarnação, como se explicar tudo isso? Por que essa distinção do ser que é supremo, soberanamente justo e bom, e que nos coloca em situações tão diferentes, tão diversas, e a gente acha isso normal? E a gente coloca isso baseado em dogmas, num pecado original, porque nós temos que pagar determinadas coisas? Verdadeiramente nós precisamos pagar, mas para pagar essas coisas nós precisamos nascer várias vidas. Em uma delas nós somos extremamente abastados, perfeitos, lindos, maravilhosos e etc e tal, vivendo em países maravilhosos. Em outros nós nascemos em países terríveis, com problemas e etc, dependendo da nossa evolução espiritual e do que escolhemos em cada encarnação. Então a reencarnação é um outro princípio fundamental do universalismo crístico ou do universalismo espiritualista, que eu prefiro
colocar como universalismo espiritualista. Por quê? Porque é um universalismo que trabalha com a espiritualidade, porque também tem a filosofia do universalismo como a unidade na diversidade e tal, que eu acho perfeito, mas aí eu quero trazer para o lado espiritual, não para o lado material, onde todos são iguais perante a lei e etc, que também é espiritual, a gente não deixa de colocar isso como espiritual, sem distinção de nada, de raça, de cor, de sexo, de absolutamente nada, que é isso, que é essa também a nossa proposta aqui do SEC, que é uma proposta de atender a todos, de ter todos junto do nosso peito, do nosso coração, como pessoas que nós gostamos. E aí a reencarnação faz parte disso tudo, porque eu respeito você, porque entendo a diversidade que existe em você. Eu entendo que você, em determinados períodos ou em determinadas encarnações, precisa vir e adotar determinadas religiões, porque sem ela você seria uma pessoa altamente belicosa, violenta, que poderia agredir as pessoas. Então eu acho extremamente útil, por exemplo, para um cara que está num presídio e ele se converte à religião evangélica, bota uma Bíblia debaixo do braço e a partir daquele momento que ele se converteu, nunca mais ele comete crimes, nunca mais ele faz estupros, ele mata pessoas, ele rouba e tal, e cria uma ética sobre ele. Então depende, é isso que o universalismo defende, depende da evolução de cada ser, depende da condição que cada um está. E aí quando a gente fala em universalismo, muitas vezes a gente é confundido. Algumas religiões, inclusive, eu outro dia vi um cara, nossa senhora, lógico, como universalista, respeitando demais o direito que ele tem de emitir sua própria opinião, mas eu vi ele dizendo que o universalismo era coisa de pessoas que queriam torcer a religião e colocar o seu bel prazer, que era coisa do demônio. Aliás, a partir do momento que eu me disse universalista, até os companheiros espíritas, do movimento espírita não, né? Do movimento espírita, me taxaram de, sei lá, esse cara aí está inventando, ele está querendo montar uma religião ao bel prazer dele. O universalismo não se presta a isso. Primeiro, não é uma religião, é a primeira coisa que a gente precisa entender. O universalismo não se propõe a ser religião. Não tem esse interesse. Todas as vezes que as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu digo, eu não tenho. E qual é a sua orientação filosófica? Eu digo assim, eu tenho uma orientação filosófica espírita, porque eu sou filosoficamente ligado ao espiritismo, aos conceitos que Kardec trouxe a partir de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, e hoje em dia eu englobo todos os conceitos religiosos, filosóficos, científicos, de diversas facções que ajudam o ser humano a crescer. Parece complicado, eu não vejo complicado essa coisa, sabe, gente? Porque a partir do momento em que eu adoto uma postura para ajudar os seres humanos a evoluir, porque isso é o que vai dar a abertura de consciência, o próprio Roger Bottini Paranhos coloca que o terceiro princípio é o conceito espiritualista da fé, que é a fé unindo a religião, unindo a ciência e a filosofia ao mesmo tempo, porque eu tenho tudo junto, né? Eu quando penso nesse processo de abertura, de amplidão da consciência, é quando eu aceito as diferenças. Eu entendo que, por exemplo, fulano de tal é evangélico, o outro é católico, o outro é budista e tal. E nada disso está dissociado do processo evolutivo natural. As pessoas podem participar? Podem sim, mas aqui dentro do nosso SEC, nós acreditamos no nosso centro universalista, acreditamos em amar ao próximo como a nós mesmos, tá certo? Acreditamos na reencarnação como princípio básico e o karma, para explicar toda essa estrutura nossa e as diferenças sociais, físicas, de condições humanas que nós temos aqui na Terra. E o terceiro princípio é que nós englobamos a ciência e a filosofia nisso tudo. Todos os conceitos que aqui são apresentados às pessoas, seja na reunião de mediunidade, seja numa palestra pública como a de hoje, através da internet, seja numa conversa que eu tenho com uma pessoa, eu coloco o conceito da abertura e da amplidão da consciência para poder nos melhorarmos. Se nós tivéssemos esse conceito, sabe, sempre, gente, eu acho que a humanidade já tinha evoluído tanto, se nós não fôssemos tão cupidos e tão defensores de dogmas, tá certo? Porque o grande problema é esse, nós defendemos dogmas.
né? É assim, aquela fé unilateral onde só a sua presta, só a sua. Aliás, por conta dessa fé unilateral, dessa visão heterônoma da fé, né? O que é a heteronomia? A heteronomia é todas as vezes que eu aceito coisas impostas pelos outros. Por exemplo, todas as vezes que eu vejo alguém reivindicar a Bíblia como o livro sagrado e que eu não posso sair nenhum padrão de lá da Bíblia, não está na Bíblia, não, tem Salomão, tem não sei quem, tem Jeová que tal e puniu e bababá e tal. Eu sempre digo o seguinte, e aí me desculpem aí as pessoas que têm uma conexão muito grande com essas religiões, eu respeito a Bíblia. Para mim a Bíblia é um livro sagrado, tanto quanto os outros livros também são sagrados, tá certo? Mas a Bíblia foi escrita por homens, nem os avatares escreveram a Bíblia. Quer dizer, por exemplo, Cristo e os profetas anteriores no Velho Testamento, não foram eles que escreveram a Bíblia. Eles vieram e tal, deixaram a mensagem, deixaram os conceitos aqui na Terra. Quando desencarnaram, os seus discípulos ou seguidores começaram a seguir a Bíblia e a escrever a Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Se nós formos comparar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ver disparidades assim tremendas entre um e o outro. É um que um está errado e o outro está certo? Não, ambos estão certos e errados ao mesmo tempo se nós formos comparar as épocas. Porque na época do Antigo Testamento era preciso aquele Deus forte que punia, que fazia. Meu Deus, a história do Antigo Testamento é uma verdadeira carnificina, onde existe um Deus que pune, que mata não sei quantos e etc. E no Novo Testamento você tem um Jesus que diz: ofereça a outra face. Então a própria Bíblia se contradiz com um livro escrito por homens. Além do que, depois de escrito por vários seguidores desses avatares, né, profetas que escreveram a Bíblia, não só a Bíblia, como o Mahabharata hindu ou qualquer um outro e tal, depois de um certo tempo, esses livros levam outra conotação a partir do momento que eles começam a ser reescritos. A cada tradução da Bíblia, alguém ou alguma situação política orientou a Bíblia ou o livro sagrado, como querem chamar, tá certo? Para uma determinada situação política que existia na época. Por exemplo, a palavra reencarnação, eu até falei numa live passada, a palavra reencarnação da Bíblia ela foi tirada politicamente, porque dos arcebispos na época, né, um dos cardeais da época, votou contra no Concílio de Nicéia. E disse assim, não pode existir o nome reencarnação, porque a imperatriz da época antes de ser imperatriz, tinha sido prostituta e tinha muito preconceito quanto às prostitutas. E admitindo a palavra reencarnação, ela admitia também que poderia nascer na próxima encarnação prostituta de novo. Então ela, para poder extirpar esse nome reencarnação, influenciou politicamente no concílio, e o concílio, por um voto, em vez de colocar o nome, a palavra reencarnação, botou a palavra ressurreição. O que são conceitos completamente diferentes, porque na ressurreição ressurge a carne. É como se no final dos tempos você ressurgisse. Isso não tem sentido, não tem base científica nisso. Por isso que o universalismo, ele faz uma coisa fundamental, gente. Ele faz com que você pense com sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Ele faz que você tenha uma fé autônoma. Você tem autonomia na sua fé e racionalismo. Olhando cada coisa que você lê de forma profunda, analisando aquilo que você está lendo, não apenas aceitando o que os outros dizem, mas razoavelmente observando se aquilo que o outro está dizendo é verdade, se tem cabimento, se tem lógica científica, se tem lógica filosófica, entendeu? Então, ser um universalista hoje é trabalhar de uma forma diferente a nossa fé. Por exemplo, eu não acredito em Deus. Eu sei de Deus. Então, o universalista, ele não acredita em Deus, ele sabe de Deus.
Eu sei profundamente que Deus existe pela própria situação de causa e efeito. Não existe um efeito sem causa. Se eu estou aqui conversando com você, alguém me fez, não fez? Me fez assim do jeito que eu sou, pensando do jeito que eu penso, entendendo do jeito que eu entendo. Então significa dizer que esse ser que me fez, através de uma causa que foi montar a minha mônada, me fez ser hoje o que eu sou, a partir da evolução que eu tenho, ou que eu tive em diversas encarnações. Outra coisa, me pergunta, você acredita na reencarnação? Eu digo, não acredito na reencarnação. Eu sei da reencarnação. Mas eu também admito que você, que está aí do outro lado nesse momento assistindo a live junto conosco, não aceite esse padrão de compreensão. Ou diga a mim, Wagner, você está ficando doido, isso não existe, isso não tem sentido, o que você está dizendo é uma abstração, não é uma verdade absoluta, e etc e tal. Para mim, tá certo? Não é que seja uma verdade absoluta, mas eu adoto nos meus conceitos pessoais, filosóficos e tal, a reencarnação como a melhor possibilidade para a existência na Terra, para as diversidades de pensamentos, as diversidades de condições sociais, de condições físicas, né? De você nascer bem ou nascer mal, né? De nascer em determinadas famílias, de conviver com determinadas pessoas. Para mim é razoável acreditar na reencarnação e não na ressurreição. Para mim é razoável acreditar nesse ser supremo que a tudo construiu e não num velhinho de barba. Porque esse ser antropomorfo pode sim ser vingativo. Para mim é razoável entender que Deus não me perdoa. Porque é aquela história, como um ser supremo, um ser que não se abala com absolutamente nada, que fez a tudo e a todos, tudo, o universo inteiro, vai se importar com Wagner Andrade fazendo besteira aqui em Caruaru, Pernambuco. Lógico que ele não vai estar aborrecido com isso. Outra coisa, ele tem uma característica que todo cristão defende, ele é onisciente. Se ele sabe tudo que eu vou fazer, do começo até o fim, por que ele se aborreceria comigo? Se ele já sabe quais são os próximos passos que eu darei, as possibilidades dos próximos passos. Só desculpa aquele que se aborrece, só desculpa aquele que fica chateado, aquele que fica com raiva. Deus está com raiva de mim? Não existe esse Deus vingativo, barbudo, que está sentado lá no céu. Então a nossa crença universalista desenvolve esse padrão de raciocínio. Sim, Wagner, mas também é do Espiritismo. E é mesmo. O Espiritismo é o que mais se aproxima na estrutura desse pensamento mais universalista. Porque eu também admito outras coisas que, por exemplo, a doutrina espírita não quer admitir. Por exemplo, eu aceito, por exemplo, aqui dentro do SEC, os rituais. O ritual da Umbanda eu acho extremamente bonito e extremamente útil para a espiritualidade que vem aqui, para os tratamentos espirituais que nós realizamos. Então eu adoto aquela filosofia umbandista, tá certo? Aquele ritual, o firmamento das velas, as oferendas e etc e tal, como uma possibilidade energética de ajudar as pessoas, de estender as mãos para as pessoas. Por que não? Por que não? Porque eu seria um ser tão radical ao ponto de não admitir determinadas coisas aqui dentro. Eu admito sim. Já dentro da doutrina espírita não se utiliza rituais, não se utiliza imagens, não se utiliza... Aqui se utiliza sim. Estou aqui com uma imagem de Buda. Tá certo? Aqui nós adotamos o budismo, nós adotamos as filosofias orientais. Eu muitas vezes, quando estou extremamente aperreado, as energias baixas, aqui todos os dias eu medito, né? Eu vou ali para debaixo da nossa pirâmide, nós temos uma pirâmide, tá certo? Baseada nas leis herméticas de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, 3 vezes superior, estruturado nessa função do hermetismo e na base da energia das pirâmides, eu vou lá e medito embaixo, tá? Faço toda uma meditação oriental. Quer dizer, aqui nós temos a faceta oriental do universalismo, nós temos aqui exatamente a Umbanda funcionando, os orixás, nós temos os médicos espíritas operando, nós temos os filósofos espíritos, né? Que não são espíritas, mas espíritos dando conselho, mas também temos, por exemplo, os estelares, né? Os seres de outros planetas, que alguns acham isso uma abstração. Gente, se eu acredito em espíritos, um ser
que vem de um outro planeta e não está em forma física humana, ele é um extraterrestre. E outra coisa, Chico Xavier vivia dizendo isso, eu acho muito engraçado e interessante, que eu me lembrei agora de que Chico Xavier dizia que todos aqueles que deixaram o corpo e não estão mais na Terra, eles são extraterrestres, por conseguinte, né? Quer dizer, todos aqueles que estão na espiritualidade são, de certa forma, extraterrestres. Eles não estão na Terra. No planeta Terra estão, na psicosfera da Terra, mas eles não estão aqui encarnados na Terra, com um corpo físico de carne. Uma outra coisa que o universalismo acredita não, adota, porque não é uma crença, não é sectarismo, quer dizer, não existe uma seita aqui, tá certo? Ah, Wagner fundou uma seita. Não, nós somos universalistas. O universalismo não tem a ver com religiões, não tem a ver com seitas, não tem a ver com padrões. Tá? Nós aqui adotamos todos os padrões que sejam do bem para auxiliar você que está precisando da nossa ajuda, que está precisando da ajuda dos espíritos, não é nem na nossa ajuda. Lógico que nós estamos inseridos no processo. Nós aqui não somos hipócritas ao ponto de achar que nós também não estendemos as mãos aos outros. Nós também estamos no processo de auxílio aos outros, mas também estamos aqui para sermos ajudados pelos espíritos que estão aí. Então, quer dizer, nós temos essa junção de pensamentos e é muito interessante quando, por exemplo, numa reunião mediúnica como ontem, nós sentimos os estelares ao nosso lado. Né? E um das médiuns que é vidente disse, eles estão tão grandes que eles se curvam no teto da casa. Então, veja, por que não? Por que os estelares também não estariam aqui? Né? Muitas vezes, alguns dos médiuns falam de um oriental que sempre vem para cá, chamado Raj, e que sempre está por aqui, na nossa psicosfera, tomando conta de nós. Muitas vezes nós sentimos os cheiros das ervas, os cheiros da mata, né? Porque os caboclos, os pretos velhos estão juntos, as vovozinhas, e todas essas filosofias se unem para auxiliar as pessoas que necessitam. E todas essas filosofias se unem para ajudar no processo de desenvolvimento mediúnico, na cura prânica, na cura espiritual, né? Quando eu utilizo também técnicas utilizamos, né, técnicas aqui para a desobsessão complexa, né, porque hoje em dia cada vez mais nós estamos vendo um processo de obsessão complexa nas pessoas, que são aquelas obsessões dos vingadores, daqueles espíritos comandados por magos negros e etc, quiumbas fortíssimos que vêm aqui para poder destruir as pessoas e que as casas espíritas não estão dando mais conta, que os terreiros de Umbanda não estão dando mais conta. Então, esses espíritos e essas pessoas estão sendo orientadas aqui para o SEC. Na nossa reunião mediúnica, inclusive, nós vamos começar até a restringir aqui a frequência, não adotar mais, não admitir mais pessoas, porque já está lotada a sala de tanta gente que está necessitando disso. Nós estamos já com o pensamento em abrir salas de tratamentos apométricos à distância, para poder facilitar esse contato, tá? Eu já participo dessas salas à distância através do Instituto Vida Plena, onde nós fazemos o nosso curso de apometria, tá certo? Eu concluí o meu curso de apometria, já sou um apômetra formado, né? Mas aí tem um pessoal que está aí todinho, né? Inclusive dá uma boa noite para todo mundo aí, Firmo Filho, Kelly, Afonso, Agripino, dá uma boa noite para todo mundo, Edja, Flaviana, Isis, Flávia Moretti, então todos vocês, boa noite para vocês, tá, gente? E aí algumas pessoas dessas que estão assistindo a live agora no momento, elas estão fazendo o curso de apometria, inclusive eu sou um dos facilitadores do curso, junto com o próprio Fábio. O Fábio me colocou para monitorar o grupo que é daqui do SEC e o grupo vem se desenvolvendo, entendendo como funcionam essas energias, mas englobando todas as energias para poder ajudar. É isso que no que o universalismo se propõe.
trazer esse helenismo, né? Trazer essa coisa de Hermes Trismegisto, trazer Buda, trazer Krishna, trazer Zoroastro, trazer todas as crenças, trazer Cristo, trazer Moisés, trazer todas essas entidades e as suas filosofias para auxiliar na cura humana. Na cura, quando eu falo cura humana, gente, é na ampliação da consciência. A partir do momento em que eu amplio a consciência, eu trabalho por bem. E aí, quando eu falo em trabalhar por bem, gente, não confundam. Trabalhar com bem com ser tendencioso, com ser relativista, com puxar a sardinha para minha área, tá certo? Para, sei lá, me beneficiar pessoalmente, profissionalmente ou qualquer coisa desse tipo. A gente não faz esse tipo de coisa aqui. Aqui não se cobra no Centro Universalista. Nós temos também, durante a manhã e durante a tarde, uma estrutura de terapias complementares, tá certo? Que são profissionais, tá? E durante a noite nós temos o Centro Universalista, onde transmitimos palestras como essa de hoje à noite, onde transmitimos estudos como no Café Espiritual, né? Onde juntamos uma quantidade grande de médiuns para trabalhar, para estudar, depois para poder tratar as pessoas, onde temos também um hospital espiritual que atua energeticamente com várias técnicas reikis, técnicas de acupuntura, as técnicas de massagens, as técnicas de cristaloterapia, aromoterapia, cromoterapia, radiestesia, todas essas coisas, regressão a vidas passadas, hipnoterapia, tá? Todo o trabalho que é feito aqui é um trabalho holístico e universalista no geral, porque engloba todos esses padrões, né? Engloba todos esses pensamentos de ampliação da consciência, sem julgamentos. Gente, inclusive, até me retrato, porque muitas vezes a gente fala das religiões tradicionais e aí vai uma crítica, e tem crítica no meio, sim, a gente tem que admitir que existe uma crítica no meio, para determinados tipos de visões fechadas em relação a Deus, às religiões, ao que nós viemos fazer aqui. E, poxa vida, a crítica está em que essas religiões tradicionais defendem o ponto de vista delas como se fosse o único. E nós defendemos que o dela também é um dos pontos fundamentais para a evolução do ser. Tá? Então, o evangélico tem seu papel, o católico tem seu papel, o judeu tem seu papel, o espírita tem seu papel, o budista tem seu papel, né? Então, o islâmico tem seu papel, cada um tem seu papel no processo de evolução humana. Nem todos estão na mesma vibe de aceitar todas as religiões, de aceitar todas as crenças. Mas aqui é um centro universalista que, se você vier, vai precisar conviver com tudo isso. Vai precisar entender os 3 princípios, que é o princípio de amar ao próximo como a si mesmo, porque aí eu não lhe magoo. Porque se eu amo a você como amo a mim mesmo, eu vou lhe magoar por quê? Eu vou criar problema com você por quê? O segundo princípio é acreditar na reencarnação como um propósito de evolução aqui na Terra, para explicar inclusive as diferenças que existem aqui na Terra. Porque fulano de tal adoece, fica em cima de uma cama, ou então sofre um acidente e fica paralítico, e eu sou são e vou até o final da vida, 90, 100 anos de idade, e morro naturalmente. Por que existem essas disparidades? Se não houver reencarnação, não existe explicação. E o terceiro ponto é a união, né, da crença, da fé, do entender a fé como uma questão filosófica, né? Se perguntando sempre, isso é razoável, isso é interessante, isso realmente vai construir na minha vida ou vai destruir na minha vida? Então, assim, aqui, por exemplo, o Wagner Andrade comanda o SEC, mas Wagner Andrade não é guru do SEC. Wagner Andrade não é padre, pastor, pai de santo, nem nada disso, embora muitas vezes eu me vista como um pai de santo. Tá? Porque eu gosto dos badulaques, das pulseiras, dos colares e etc. Eu acho muito interessante, eu adoro o ritual umbandista.
tá? Respeito demais, respeito, por exemplo, o meu sacerdote umbandista, Márcio Caim, a quem eu mando um grande abraço, tá aí com suspeita de Covid, a gente tá todo mundo torcendo aí que ele passe por esse momento difícil da melhor forma possível, mas ele tem dado a mim, assim, informações dentro da Umbanda fundamentais para eu saber lidar com determinados espíritos que vêm aqui para o SEC. Então, se eu não tiver uma visão universalista, eu vou ignorá-los. Eu vou dizer como se dizem em determinadas casas espíritas, não estou dizendo, não estou generalizando, dizer, não, isso é um espírito atrasado, não falo com ele. Como assim, gente? Outro dia, Pai João de Aruanda deu um banho aqui filosófico, né? Mostrou diversas coisas, inclusive deu um banho filosófico que as pessoas ficaram impressionadas. No outro dia, dos nossos tratamentos online, através do Vida Plena, Pai João de Aruanda vem e fala de Hermes Trismegisto, fala sobre a noite de São Bartolomeu, 1572, onde os evangélicos foram assassinados, né? Onde houve uma eliminação dos evangélicos pela fé católica, e Pai João deu um banho filosófico, histórico e tal, e disse que em uma outra encarnação foi filósofo. Então não tem espírito atrasado, gente. Ele pode estar se apresentando na vestimenta fluídica, plasmado como um preto velho, como um índio, como um caboclo, como uma criança, mas ele já foi filósofo, já foi médico, já foi cientista, já foi várias coisas, inclusive ele já foi até de outros planetas, e hoje ele está aqui para dar uma mensagem, para curar, para passar para você, e se apresenta na vestimenta fluídica de um preto velho, o caso de Pai João de Aruanda, porque ele gosta da humildade da alma, ele gosta de falar de forma simples, ele teve que vencer isso, porque em encarnações passadas ele foi muito orgulhoso. Então, como é que ele vem e se apresenta aqui? Ele se apresenta como um preto velho, muito humilde, pitando o charutozinho dele, o cachimbo, e etc e tal. Então, ele mostra ali a humildade que tem, e é no universalismo, no pensamento, na fé universalista, que é a fé do saber que é daquele jeito. A gente comprova todos os dias aqui de que forma bonita, maravilhosa as pessoas se apresentam, os espíritos se apresentam, essas forças curam as outras pessoas através das suas intervenções fluídicas. Isso é maravilhoso, gente. Tem coisa mais bonita, mais bela do que a gente saber entender o padrão do outro, mas entender também que eu não me salvo porque estou numa religião, eu não me salvo porque estou incluído num processo dogmático, eu me salvo consciencialmente quando eu faço as coisas positivas, as coisas do bem, quando eu trato as pessoas da melhor forma possível, quando eu sou justo, quando eu sou correto com essas pessoas, quando eu colaboro para, por exemplo, melhorar a vida dos seres humanos aqui na Terra, quando eu preservo a natureza, quando eu faço essas coisas, eu me torno um universalista, porque eu estou pensando nos diversos aspectos. Um outro dia também, numa palestra, eu falei de uma pessoa que, ao passar, jogou uma bala de bombom no chão, tá? E aí, quando o outro que estava junto dele reclamou, disse: mas rapaz, tá jogando um papel de bala no chão, isso aí vai poluir a natureza. E o cara saiu-se com a seguinte resposta. Por isso que a gente coloca a reencarnação no meio, né, como um dos princípios básicos do universalismo cristão ou do universalismo espiritual, né? Ele saiu com a seguinte resposta: isso aí vai sujar o planeta, mas eu quero lá saber, eu já vou estar morto há muito tempo. Veja a consciência. Se ele fosse reencarnacionista, saberia imediatamente que o papel de bala que ele está jogando no chão e que vai poluir o planeta, inclusive inviabilizar a vida no planeta Terra, tá certo? Porque ele está poluindo. Ele sabe que ele mesmo vai herdar, porque ele não só vai nascer essa vez, ele vai morrer aqui e nascer daqui a 80, 100 anos, 150 anos, quando o país vai estar detonado, né? O país não, o mundo vai estar detonado. Então você veja que coisa maravilhosa. Todas as vezes que você entende os conceitos do universalismo, que é, por exemplo, você entender o outro, amar o outro como a si mesmo, não é piegas, gente, é
apenas entender o outro, entender o ponto de vista do outro e acabou. Tá bom demais. Entender que o outro tem sombras e você pode ter as sombras piores do que ele. De não apontar achando que você é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você é uma pessoa apenas diferente do outro que está ali se apresentando. Então o universalismo ele defende a proposta do amar ao outro dessa forma mais ampla, do amar ao próximo como a si mesmo. Defende a reencarnação como princípio básico para nós estarmos aqui e até para entendermos as diferenças que existem, as injustiças, porque aí tem uma outra frase que eu acho maravilhosa, diz que existem muitas injustiças no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Quer dizer, nenhum de nós é injustiçado. As injustiças pululam no mundo porque nós estamos num mundo de expiação e provas. Nós estamos num mundo tridimensional, onde a própria tridimensionalidade nos coloca numa situação de risco. Viver é arriscado. Tá? Muita gente diz assim, não, fulano de tal levou um tiro ali na rua. Porque, veja só, a cabeça, por exemplo, muitas vezes do misticismo religioso, né? Ah, não, fulano de tal levou um tiro ali fora porque aquilo ali foi o karma dele. Não, talvez não tenha sido karma, talvez tenha sido exatamente uma tremenda de uma sincronicidade baseada na tridimensionalidade do mundo. Viver é arriscado, sair ali fora é arriscado. Você olha o mar tá lindo, não tá? Aí você diz assim, meu Deus, vou tomar um banho de mar. E aí você diz assim, estou protegido, não estou vendo ninguém na praia, não existe nenhum assassino nem nada. E aí você entra no mar e leva uma mordida do tubarão, o tubarão leva metade da tua perna e você morre de hemorragia. E aí você diz assim, não, foi o karma dele. Não, cara, é porque no mar tem tubarão. Você foi para o habitat dele, então você está correndo o risco. Da mesma forma que quando você sai no meio da rua, você corre o risco de ser atropelado. É isso que o universalismo desmistifica. Tira da tua cabeça essa questão também, tudo é karma, tudo, não foi porque numa vida passada eu paguei, fiz determinadas coisas. Não, às vezes é a própria tridimensionalidade que te coloca nessa situação, mas a reencarnação é uma explicação, e uma explicação extremamente plausível para tudo. Se estamos na própria tridimensionalidade, vivenciando as próprias consequências dessa tridimensão, dessa materialidade suposta, porque nós não temos matéria, na realidade isso aqui é um agregado energético, nós temos um agregado energético, tá? Aqui tem uma junção, né? Baseado na própria teoria das cordas da física quântica, isso aqui é uma junção de estruturas energéticas que proporcionam um corpo físico, porque estamos na tridimensionalidade, utilizado pelos nossos corpos mais sutis para sobreviver aqui. Esse é o universalismo que a gente coloca para ser esclarecido aqui de uma forma muito clara, tá certo? Nós desmistificamos, por exemplo, essa questão de ter alguém para me dizer o que eu devo fazer. Ninguém deve te dizer o que você deve fazer. Você deve razoavelmente raciocinar em tudo que você deve fazer na sua vida. Não tem mal nem bom, não tem ruim, nem, sei lá, seres malignos tomando conta de você. Lógico que existem os seres malignos, mas depende de você, do teu comportamento, dos teus vícios, das tuas atitudes, ser catapultado para essa situação de seres malignos ou não. Essa semana, eu tô vendo que Fábio Naza tá aí, abração, meu velho. Essa semana eu gravei um vídeo sobre seu Zé Pilintra e seu Zé falando sobre determinados comportamentos do ser humano, né? É muito interessante isso. E quando o seu Zé falou, puxa vida, tá por aí passando um planeta chupão que vai sugar, né, todos aqueles seres que não ampliaram a consciência e que tem a marquinha da besta na testa, né? 666. E aí, o Fábio estava dizendo que não era a marca da besta, eu acho que parece que Robson Pinheiro que falou e Fábio replicou, que não era a marca da besta, mas a marca do besta, né? Porque algumas pessoas são inocentes a achar que em determinados comportamentos, indo numa igreja, vão se curar daquilo tudo. Que indo num culto, vão ser salvos. O que salva o ser humano, e aí é onde o universalismo entra, o que salva o ser humano, gente, é a consciência, uma consciência mais ampliada, nem bom nem mal, mas no caminho que nós estamos trilhando.
A felicidade na Terra, que todo mundo vive almejando, eu só vou ser feliz quando casar, eu só vou feliz quando comprar um carro, eu só vou ser feliz quando comprar uma casa. Não, cara, seja feliz agora. A tua felicidade é o momento. Não existe seres felizes completamente. Estamos na tridimensionalidade. Isso é uma utopia tremenda, achar que você vai ser feliz completamente. Ou ficar esperando a tua felicidade. Não, teu momento de felicidade é agora. Vivencie ele plenamente, sabendo o que você está fazendo aqui. Tá certo? Aproveitando cada momento, cada situação, vivenciando elas, sendo ético, né? Trabalhando determinados posicionamentos éticos para você. Não indo contra essas regras, essas leis que são leis naturais, são leis universais, e que nós sabemos que estamos sujeitos a essas leis universais. O próprio helenismo fala disso. Né? Não é que seja um determinismo, não está nada determinado ou programado e aí você tem que passar por aquilo. Não! Nem sempre você tem que passar. Até as coisas mais destinadas, como karmas, ou alguma coisa que você precisa provar aqui na Terra, ou espiar aqui na Terra, você tem como mudar determinadas coisas. Por exemplo, não, Wagner, não dá para mudar. E o cara vem, por exemplo, porque escolheu lá no plano espiritual, vi sem uma perna, vi sem um braço, vi sem a visão, e etc. Como ele muda tudo isso? Muda através da resignação. A partir do momento em que você vivencia a tua deficiência física, o teu problema de saúde, a situação difícil que você está vivendo de uma outra forma, de uma forma mais plena, com a mente mais aberta, mais otimista, de uma forma mais altruísta, você vive muito melhor do que se você fosse reclamar, se você fosse se revoltar, se você fosse jogar praga para Deus e para o demônio, dizer que tudo é demônio, tudo sei lá, tá ali para lhe prejudicar, lhe detonar. As pessoas vivem dizendo isso. Tá? E é nesse mimimi que a gente vive. Nós temos aí uma sociedade extremamente doente, e é isso que a gente está tentando, através dessas casas universalistas, desses padrões universalistas de comportamento humano, de ampliação, nós estamos tentando tirar o mimimi da coisa, tá certo? Tentando tirar essa dualidade do certo e do errado, tá certo? Que foi trazida exatamente por essa crença de que existe o bem e o mal, ou eu estou no bem ou eu estou no mal. Nada, nós somos seres duais. Seres que inseridamente têm bem e mal, comportamentos péssimos e comportamentos ótimos, processos de entendimento da natureza da vida e tudo, de forma completamente diversa. Ampliar a consciência de forma universal, de forma a ter percepções universalistas do mundo, é você olhar para o passado e dizer assim, puxa vida, aquele passado que eu vivi, que foi sombra, me ajudou a ser o que eu sou hoje. Então eu não tenho vergonha do meu passado. Quando eu falo, por exemplo, que eu fui alcoólatra, mamãe mesmo fica morta, bichinha, com vergonha, dizendo, mas meu filho, você não precisava dizer isso, né, meu filho? Eu digo, precisava, mamãe, eu não fui isso mesmo. Qual é o problema? Eu não tenho nenhuma vergonha disso não, mamãe. Foi muito bom aquela época ali, construiu o ser que eu sou hoje. Hoje eu sou um ser melhor, um pouquinho melhor, né? Assim, um tantinho, uma pontinha de unha, né? Melhor, porque eu passei por todas aquelas intercorrências do alcoolismo, da depressão, daquela situação difícil que eu vivenciei. Então eu preciso dizer às pessoas que é possível sair dessa situação difícil. Hoje, ficou de vir, não conseguiu vir, um rapaz com muita depressão, que já tentou suicídio 3 ou 4 vezes, tá? E a irmã dele entra em contato comigo e disse, meu Deus, olha, eu gostaria que você fosse, atendesse meu irmão. Tá certo. O que é que eu espero disso? Eu não posso passar a minha experiência para ele. Meu amigo, olha, tem como você melhorar isso. Se você quiser sair disso, né? Vamos fazer uma terapia, vamos trabalhar isso tudo, vamos entender como é que está funcionando a tua vida, para a gente tentar ir se ajudando mutuamente, porque também na medida em que eu ajudo, através do universalismo, eu também estou me ajudando. E que o processo de se doar é também de doar a si próprio, porque na medida em que eu dou as mãos a alguém, que eu ajudo alguém, como nós fazemos aqui no SEC, como o Fábio faz lá no Vida Plena, como as pessoas fazem dentro de suas casas espíritas, dentro das suas casas religiosas,
Na medida em que você está ajudando alguém a elevar o pensamento, a melhorar um pouco, você também está se melhorando. Então, o compromisso, não, eu vou ali ajudar, vou fazer uma caridade. Não, cara, a primeira caridade que você está fazendo é com você mesmo. Então, é essa amplidão da consciência, esse pensamento ampliado de como funciona. Inclusive, o próprio SEC, né? O SEC, quando eu pensei no nome, eu pensei exatamente no nome certo, naturalmente intuído pela espiritualidade, Centro de Expansão Consciencial. Por que Centro de Expansão Consciencial? Porque eu queria aqui trabalhar conceitos, terapias, palestras, estudos que elevasse o ser a esse patamar maior da crença raciocinada, do pensamento racional sobre a fé. Então, por exemplo, Wagner, você é sectarista? Não, não sou sectarista, quer dizer, eu não tenho seitas. Você é religioso? Não, também não sou religioso. Sim, Wagner, mas você fala em Deus? Sim, falo em Deus porque eu acho razoável falar em Deus, porque eu sinto que aqui como causa, tá certo? Como efeito, eu sou causa de alguma coisa, tá certo? Alguém me construiu, eu estou aqui nesse mundo pensando, conversando com vocês, dialogando, batendo um papo, falando e vendo que as pessoas estão entrando aqui. Então, é por acaso que eu estou aqui? Existe um acaso nisso? Não, gente. Eu estou aqui porque existe um sentido, tem uma lógica nisso tudo, tá certo? Então, eu acredito no Deus, não acredito não, eu sei de Deus, eu sei da reencarnação, eu sei do trabalho que faço. Então, como eu sei, eu não tenho dúvidas. Um outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, olha, isso que você está fazendo vai lhe levar para o inferno. Bom, se eu sou uma pessoa vacilante, se eu sou uma pessoa que tem medo, se eu sou uma pessoa que engulo determinadas pragas, eu tinha ficado com medo, porque o medo é o que essas crenças que acham-se únicas detentoras da verdade fazem com você. Elas dizem para você, você vai para o inferno se você fizer tal coisa. Não, gente, você não vai para o inferno. Não existe um lugar inferno, tá? O inferno está dentro da tua cabeça. Aí, lógico, depois que você desencarna, com isso tudo na cabeça, você vai estar vibrando em locais, em estruturas onde você será inserido. Isso já acontece aqui na Terra. Na tridimensionalidade, todas as vezes que você se comporta mal, tem atitudes péssimas e etc e tal, e aí quando eu falo comportar mal, é trabalhando contra a luz, o que é que acontece naturalmente? Você começa a ser conectado vibracionalmente, em termos de relacionamentos humanos, com pessoas também do mesmo padrão mental que você. Do mesmo jeito acontece na espiritualidade. Poxa, a vida é assim, exatamente assim. Você sempre é catapultado para aquilo que você pensa, para aquilo que você age. Então não existe inferno. O inferno está dentro da minha consciência. Por isso que a gente tenta ampliá-la. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode todos os dias, para não ser catapultado mentalmente para determinadas situações. É o que a gente tenta fazer aqui, implantando esse conceito de uma visão mais ampla de mundo, de uma visão mais ampla do que você deve fazer, para no futuro você ser uma pessoa mais feliz, mais equilibrada, mais ajustada e tal. E para no futuro, quando desencarnar, sim, e chegar no plano espiritual e dizer, puxa vida, graças a Deus estou aqui no plano espiritual de volta à minha pátria. Vocês sabem por que o ser humano tem muito medo da morte? Porque o mundo espiritual é um lugar extremamente inóspito, gente. Inóspito por quê? Lá você não tem defesas. Pensou, plasmou. Pensou, aconteceu. Então, os seus inimigos particulares de um passado distante, eles darão de cara com você inevitavelmente quando você desencarnar, quando você sair dessa para melhor. Então, não adianta. Aí o que é que acontece? Eu tenho um medo danado da morte, né? Eu tenho medo, inclusive, de dormir. Tem gente que tem medo de dormir, porque todas as noites você morre um pouquinho. Você vai para o plano espiritual, né? Você é deslocado para o plano espiritual. E isso dá um medo danado, porque você dá de cara com os espíritos que não gostam de você, você fica morrendo de medo. Então tem gente que tem medo de dormir. Da mesma forma como tem gente que tem paura da morte, tem gente que não passa nem na frente de um cemitério. Eu conheci uma senhora muito interessante, ela dizia que a irmã dela não passa na frente do cemitério por nada nesse mundo. Não vai no velório e tal, porque ela não admite a possibilidade de morrer. O que é isso? Provavelmente, e eu não estou aqui julgando, mas provavelmente um espírito que cometeu muitos erros em vidas passadas, que tem inimizades no plano espiritual e todas as noites, quando dorme, se esconde no próprio corpo. Tem algumas pessoas que nem se desdobrar direito, se desdobra com medo do mundo espiritual.
Só quando são catapultadas, arrancadas mesmo. Aí tem sonhos terríveis de pessoas atacando ela e tal. É por isso que a gente tem medo da morte. Né? A gente tem medo da morte porque a gente tem muito apego à vida também. Tá certo? São todas essas coisas que tá no universalismo. É a gente entender como funciona o mundo espiritual. Ter apego a coisas materiais te conecta aqui na Terra. É isso que acontece com a maioria dos espíritos que aparecem aqui, que não são só sofredores, como o Espiritismo diz. Tem espíritos vingativos também, que estão querendo se vingar de coisas que fizeram a eles no passado. Então nós vamos ajudar. E todas as vezes, e eu gosto muito de uma frase que seu Meia-Noite me parece, né, Fábio, que fala que é o seguinte: é uma enxadada e 53 minhocas. O que significa dizer que todas as vezes que a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda muitos espíritos ao redor. Porque todos eles estão atrelados àquela personalidade. Todas as vezes que eu nem consigo ajudar a um, tá certo? Mesmo ao encarnado, mas eu ajudo a toda uma egrégora que é auxiliada pelo processo. Só uma amplidão de consciência pode pensar dessa forma. O que se parece fracasso, muitas vezes, é um grande sucesso. Ser obsedado é um grande sucesso para você, porque você começa a mudar a tua rota de vida, a ser uma pessoa melhor, porque você está passando por um processo obsessivo. Então, aí naquele momento você diz assim: puxa vida, então eu errei tanto, eu vou tentar consertar agora. Veja como é tão fantástico o processo obsessivo também. Eu costumo sempre dizer, né, as luzes, né, ou a luz utiliza-se da sombra para fazer com que você evolua. A cada situação difícil que você passa, você evolui, você faz alguma coisa na sua vida e você é catapultado para uma coisa muito melhor. É muito fantástico isso, gente. Pensar dessa forma, pensar não em religiões, em dogmas, em coisas que lhe impõem. Ah, não faça isso não, que a Bíblia lhe proíbe isso. Eu sempre acho muito engraçado isso. Todas as vezes que as pessoas alçam da Bíblia como se fosse uma verdade absoluta, eu dou risada. E não é desrespeito. É porque eu vejo de uma forma ampliada a Bíblia como um livro muito bom, um livro que tem instruções fantásticas, que trouxe assim, determinadas mensagens. Existem ali coisas bacanas, interessantes, mas não são verdades absolutas. Por exemplo, dizer que o único Salvador e o único avatar do mundo é Cristo. Isso é um dos grandes equívocos que a gente comete. Gente, 2/3 da população do mundo é islâmica. Tá certo? Outra grande parte da população é budista. Faz parte lá das religiões hindus, das religiões orientais. E não tem Cristo como o seu avatar principal, como o seu mestre. Quando a gente diz assim, quando o próprio Roger Paranhos fala sobre o universalismo crístico, crístico não significa dizer cristão. O universalismo crístico ou espiritualista, mas crístico aí não tem a ver com Cristo, o Jesus Cristo, tá? Ou cristão. Crístico no sentido de avatares, porque não só houve um. Em vários locais do mundo nós tivemos vários seres evoluindo aquelas populações daqueles locais. E hoje em dia, esses seres acreditam naqueles avatares. E eles são a referência dele. Jesus é a minha referência. Mas a referência de outros, tá certo? Que estão do outro lado do mundo, na Índia, na China, em outro canto, em outro local da Terra, eles acreditam em uma outra entidade, em um outro avatar. E que é tão bom quanto, né? Mas faz parte dessa estrutura de vários avatares trabalhando num momento só, que é o momento crístico da Terra, para sairmos da era de aquários para a era de peixes, tá certo? Para uma era mais profícua, uma era mais aberta do nosso mundo. Dizem que em 2060 e pouco nós estaremos já num processo de mundo regenerado bem avançado, o que me dá uma grande alegria. Eu não estarei aqui na Terra, mas estarei lá no mundo espiritual olhando toda essa evolução da Terra e provavelmente me preparando para reencarnar ou aqui na Terra ou em outros mundos, sei lá, talvez eu seja catapultado e chupado pelo planeta Chupão e ser colocado em algum planeta primitivo, sei lá se eu me capacitei o suficiente, mas é isso que a gente está tentando fazer aqui, a gente está tentando se capacitar, gente. Estamos num momento crucial de pandemia, onde nós precisávamos ampliar a nossa consciência,
aumentar o nosso teor vibratório e nós não aumentamos. Nós ainda estamos assim muito devagar. Então provavelmente virá uma segunda onda, uma terceira onda e por aí vai. Eu não estou aqui sendo apocalíptico, quer dizer, eu não estou aqui revelando nada, dando revelações ou dizendo que o mundo vai acabar. Não vai acabar, gente. Mas ainda nós precisamos aprender muito e às vezes quando a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor, quer dizer, pelo sacrifício. E faz parte do jogo. Estamos aqui para jogar, estamos aqui para errar, estamos aqui para acertar, estamos aqui para sofrer, mas estamos também para sorrir, para curtir, para brincar, para sentir prazeres. Senão não tinham feito a gente com o potencial do prazer. E que as religiões também impedem que a gente sinta isso. O sexo é ruim, né? Ah, isso não sei o que, isso não pode, isso não pode. Não, dentro do universalismo tudo pode, dentro da ética. Dentro da justeza, sendo honesto em cada padrão, sendo uma pessoa melhor, assumindo os seus BOs, assuma o seu BO. E aí vem seu Zé, né? Seu Zé sempre está junto comigo nas palestras. Seu Zé, Ernesto, Pai João, sempre comigo quando eu vou dar alguma palestra, né? Aí alguém vai dizer aí, privilegiado. Sou mesmo privilegiado nesse ponto. E outra coisa, não me invejem, vocês também têm os mentores de vocês. Basta se conectar a eles. É isso que a ampliação da consciência dá. Se conecte ao seu mentor. O seu mentor está do seu lado. Mas vai denunciar o nome dele. Queria saber. Para que saber? Eu sei do nome dos meus, porque eu ia fazer um trabalho aqui, um trabalho universalista, espiritual e tal. Mas eu não precisaria saber o nome deles. Bastava que eles se comunicassem. Um ou outro aí de vez em quando vem, dá uma mensagem, aí eu pergunto aí, qual é o seu nome? E ele brinca, dá uma risada comigo. Se você ainda não aprendeu a não pedir nomes, o que lhe basta é a mensagem. A mensagem não é boa, a mensagem não veio para o bem, a mensagem não veio construir. Então aproveita essa mensagem. É isso que o universalismo nos dá. É essa certeza científica, filosófica, moral, de que nós estamos no caminho certo, sem medos, sem preocupações. Eu não vou para o inferno porque, por exemplo, gravei um vídeo engraçado junto com o Fábio Naza, onde a gente brinca, né, com determinadas situações. Aquilo ali é para educar, para transmitir uma mensagem bacana para as pessoas, não é para ofender ninguém. Mas quem se sentiu ofendido provavelmente vai tentar corrigir a rota para depois não virar novamente o case de um Zé da vida, tá certo? Então, quer dizer, tudo constrói, gente. A gente tá aqui para construir um ao outro, tá? E estamos para nos ajudar e não fazemos nada para criticar as pessoas, nem nada disso. Vem junto, vamos trabalhar junto, vamos ampliar a consciência junto, vamos trabalhar esses potenciais, todos esses potenciais de forma conjunta. Eu, você, as pessoas que estão aqui, né? Sem pensar em dogmas, sem pensar em padrões, sem dizer é certo, é errado, né? Sem julgar as pessoas, sem meter o pau, sem meter a lenha, sem criticar, deixar a coisa funcionar. E quando a gente fala alguma coisa, não é no intuito de criticar, mas sim de corrigir determinadas situações difíceis que aconteceriam e podem prejudicar outras pessoas. E aí a gente não deixa, porque nós estamos com a consciência aberta. Também não podemos ser permissivos e entrar naquele processo gratiluz. Ah, não, deixa o bichinho fazer. Não, senhor, aqui não faz. Aqui não faz. Aqui existe uma consciência diferente. Nós aqui combatemos determinados comportamentos ruins. Então eu não estou aqui para ser gratiluz com ninguém. Eu estou aqui para dizer a verdade às pessoas. Não é para ferir as pessoas, mas sim para alertá-las, para ajustá-las dentro do padrão certo de comportamento que pode ajudá-las a ascender, a ampliar também a consciência e a sair do que a gente chama de ignorância. Não de forma pejorativa, mas de ignorar, de não saber, de não conhecer. Esse é o padrão de pensamento. E não aquele padrão de pensamento que a gente fica, não, eu não faço isso porque meu pastor vai ver, porque a sociedade vai criticar, não, porque minha religião não permite. Ora essa, gente. Quem tem que permitir você é você, não outros, não religião, não crença, nada disso. Isso faz parte do universalismo, da fé universalista. É a fé que sabe, não é a fé que crê. Tá? Não é a fé que crê, é a fé que sabe. Eu sei que estou fazendo certo e, portanto, não tenho preocupação nenhuma se você julga A ou se você julga B. Estou aqui para fazer, estou aqui para realizar, estou aqui para corrigir a mim, tá certo? E quem quiser se corrigir junto, vem aqui e participa também. E começa a entender a filosofia de uma casa universalista, de um pensamento universalista, de uma fé universalista, que é uma fé que engloba tudo que é bom.
para auxiliar a humanidade. Gente, beijo no coração de vocês, foi show de bola conversar com vocês mais uma vez. Lembro, estamos ainda em campanha de arrecadação de alimentos. Quem puder, manda os alimentos para cá, minha gente, para a gente doar lá na comunidade do José Liberato. A gente está precisando muito dessa contribuição de vocês para que a gente possa minimizar, sei lá, a dificuldade, né? A dificuldade de conseguir alimentos, a fome, etc e tal. Então entre em contato comigo no WhatsApp, né? Você pode ajudar através de depósito, ou então vindo trazer o alimento aqui, comprando no supermercado, mandando trazer. 998 14 6555. 998 14 6555. É de fora do estado, 81. Tá certo? Paz, luz, sempre. Tchau.